Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Que bom que nós estamos juntos para mais uma aula que foi construída de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Para você que ainda não me conhece, eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia. E nessa aula de hoje, vamos pensar sobre o assunto Eu e a Minha Língua. Na aula passada, vimos as contribuições dos povos indígenas, europeus e africanos foram muito importantes para a construção de nossa identidade linguística, tornando-a única. E quando falamos de linguística, estamos nos referindo a tudo aquilo que está relacionado à linguagem. Entendemos que as variações linguísticas são riquezas culturais e precisam ser respeitadas por retratarem a diversidade cultural de nosso país, suas diferentes identidades também. Na aula de geografia, o professor trabalhou com vocês as relações entre o lugar onde as pessoas vivem e como isso interfere em suas identidades. Falando em identidade e situações em que vivemos em nosso dia a dia, já gostou de uma pessoa e deixou de gostar? E vice-versa? Estou falando de amizade, certo, pessoal? É normal que em certo momento da nossa vida, algumas pessoas estejam mais próximas que outras de nós, e nós também. Isso faz parte do amadurecimento pessoal e molda a nossa identidade. Então, como a língua contribui para o registro dos processos de amadurecimento pessoal e modificações na identidade das pessoas, é o que nós vamos entender agora. Como eu sei que você já organizou todo o seu material para fazer anotações do que você considera importante nessa aula, vamos lá. Nós entendemos, pessoal, que a língua é um instrumento de comunicação e relacionamento, né? É uma forma, é um instrumento das pessoas se comunicarem entre si. Das pessoas também construírem a sua cultura. E ela registra também os processos de amadurecimento e auxilia, né, na identidade de um povo. Na aula passada, retratamos isso. E na nossa aula de hoje, vamos verificar como isso acontece em nossa vida diária. E como as pessoas estão inseridas em um lugar e esse lugar interfere na sua linguagem também, e o inverso também acontece, vamos falar da nossa cidade, vamos falar de Uberlândia. Bem, o município de Uberlândia, então, né, está aqui em Minas Gerais, no canto aqui desse mapa. Temos o Brasil, a localização de Minas Gerais, e aqui, Minas Gerais, o município de Uberlândia. Pela sua localização, então, Uberlândia é uma cidade muito visitada e as pessoas vêm de diversos lugares morar aqui também. Aqui em Uberlândia, devido às diversas faculdades e também por causa da universidade, muitos estudantes vêm para cá procurando, né, fazer os seus cursos e de forma também, né, que as pessoas procuram a nossa cidade também por oportunidades de trabalho, né, que consideram relevantes, né, e importantes também. Se nós formos pensar então nos estudantes, nós encontramos pessoas aqui de diversas idades, né, no nosso município nas salas de aula. Então nós temos pessoas de outros lugares nas salas de aula, lá da educação infantil, no ensino fundamental, no ensino superior também. Há pessoas, inclusive, de outros países, né, que vêm para cá. Quem sabe o seu colega não é de outro país ou de outra região, né, aqui do Brasil, mas de uma outra região, com um sotaque diferente do seu. Já parou para pensar? Já parou para observar? Bem, por causa desse turismo de negócio, dessas oportunidades de trabalho que pessoas de outras regiões mudam-se para Uberlândia, as faculdades, né? Aqui, nós podemos verificar uma grande variedade linguística. Lá na sua sala de aula, você já deve ter percebido isso. Nós podemos nos identificar enquanto povo com todas as pessoas que falam a língua portuguesa, certo? De uma determinada região também. Da nossa sala de aula também, com a nossa vizinhança também. Mas quando nós falamos diferente, pode acontecer
de não haver aceitação do nosso modo de falar. Então, quando falamos dessa não aceitação, ocorre o preconceito linguístico. E isso faz com que as pessoas que sofrem o preconceito linguístico sintam-se isoladas, né? Então, por isso é importante nós observarmos o modo das pessoas falar, mas com muito respeito, né? E entendendo que isso é uma característica dela e faz parte da identidade dessa pessoa também. Afinal, né, como ela vai mudar isso se faz parte da própria identidade dessa pessoa, não é verdade? Bem, ao mesmo tempo, então, que somos povo, né, nós somos falantes e adequamos essa linguagem ao nosso próprio estilo, ao nosso próprio gosto. Então, ao mesmo tempo que somos todos, nós também temos essa ideia de único. Vamos entender melhor? Bem, observem essa imagem aqui. Em azul, nós temos um círculo, né, que representa a língua portuguesa. Nesse sentido, nós temos a ideia de povo, né, de falantes da língua portuguesa. Todos nós falamos a língua portuguesa, mas, de acordo com a região onde nós moramos, há a variedade linguística, que às vezes nós nem percebemos, né? Falamos os regionalismos e nem nos damos conta. Bem, então nós somos falantes da língua portuguesa aqui, né, nesse círculo azul. Estamos localizados, né, fazemos parte de uma região que temos, então, as variedades linguísticas, nós usamos essas variedades linguísticas, mas o que nós usamos de língua portuguesa e de variedade linguística, nós é quem escolhemos, certo? Então, olha aqui esse círculo em vermelho. Ele representa a nós mesmos como falantes, né, como indivíduo, como pessoa. Nesse caso, quando nós temos a escolha do que nós queremos falar em língua portuguesa, das variedades e o que nós escolhemos para dizer, o modo como dizemos, a nossa entonação vocal, isso forma a identidade linguística de cada indivíduo. Então, todos nós temos uma identidade linguística, né, pessoal, é uma marca nossa, certo? Continuamos falando as regionalidades aqui, as variedades linguísticas, continuamos com a nossa identidade enquanto povo, mas nós temos a nossa identidade linguística individual. Isso é muito importante. E por que eu e a minha língua, então? Que é o nosso tema da aula de hoje, né, o nosso assunto. Isso acontece, né, quando falamos eu e minha língua, há mais de uma forma de entender, não é verdade? Então vamos pensar. Quando nós falamos eu e a minha língua, como é que você pode entender a palavra língua? Ok, tá certo. Podemos entender que é o órgão do nosso corpo, né? Quando nós entendemos nesse sentido, nós temos a denotação, que é o sentido literal. É o seu sentido comum, certo? Quando nós falamos eu e a minha língua, no sentido de, nossa, por que eu fui dizer isso? Ai, por que eu tinha que falar isso? Quando falamos isso, nós estamos então atribuindo um novo sentido a essa palavra, que antes era órgão do corpo, certo? Então, quando nós fazemos isso, nós dizemos que temos o sentido figurado, que nós chamamos também de conotação, certo? Você já estudou isso em séries anteriores, então vamos só retomar nessa aula de hoje. A denotação, então, é o sentido literal, o significado mais comum das coisas, né? Seu primeiro significado, vamos assim dizer. E a conotação, então, passa a ser um novo sentido que é atribuído a essa mesma palavra. Isso daqui tem muito a ver com a nossa identidade, né? De falante da língua portuguesa. Nossa identidade, a nossa pessoalidade, né? Que é a partir do momento que você atribui um novo sentido, você está fazendo um uso seu da língua portuguesa. Bem, e agora vamos falar de romance, né? Porque a nossa aula hoje tem tudo a ver. Você já presenciou algum romance? Você já viveu algum romance? Já leu algum romance? Ah, mas quando fala de romance, você pensa isso aqui, coraçõezinhos no ar? Ah, olha, você não está totalmente errado não, tá? Você não está assim errado não, mas romance é mais do que isso. Ele é um gênero textual. Na verdade, hoje nós vamos falar mesmo do gênero textual romance. Lembra que nas aulas passadas nós falamos sobre Don Quixote? Então, o Don Quixote é um romance. Você pode até estar pensando, mas lá não tinha história de amor, lá não falava disso. Ele gostava da Dulcinea, né? Mas era sobre aventuras. Isso é romance? É romance. Olha só que interessante.
O Dom Quixote, ele é conhecido como o primeiro romance, né, que se tem conhecimento. Ele é um livro, assim, precursor, né? E olha a data dele, né, 1605. Aqui a primeira capa e aqui a capa que trouxemos para vocês na nossa aula. Uma capa, ó, de um livro impresso em 2012. Olha só quanto tempo depois. Bem, o Dom Quixote, então, por ser romance, o que faz de uma história ser romance? Se não é ser romântica, uma história romântica, né? Vamos entender. O romance, então, há diversos tipos, né? Há diversos tipos de romance. O romance histórico, o romance de aventura e o romance romântico. Aí sim, tem romance, certo? O romance histórico, pessoal, a principal característica dele é que ele retrata a realidade, retrata bastante os costumes e a cultura de uma determinada época em um determinado, né, lugar. E pode haver também a mistura de fatos ficcionais. Então, pega-se alguns fatos históricos, né, e pode ser acrescentados ali fatos criados. No romance de aventura, como o Dom Quixote que nós vimos, né, há bastante, é marcante a ação, a presença de viagens, né, os perigos vividos pelos personagens. Isso é uma característica marcante, então, do romance de aventura. Já o romance romântico, aí é diferente. A ideia aqui, então, é que se tenha uma luta do bem contra o mal. A ideia é que o amor aqui seja muito idealizado. Ele é um amor incrivelmente forte, que nada pode destruir. É bastante idealizado mesmo, certo? E claro, né, tem os personagens que se amam e ao longo da história tudo acontece para separá-los, mas que geralmente no final dá tudo certo. O romance, então, é uma narrativa bastante longa. Nós falamos que Dom Quixote era um livro com muitos capítulos e nós trouxemos aqui apenas alguns, né, para a nossa aula para exemplificar. Lembrando, então, o romance é uma narrativa bastante longa, mas os elementos da narrativa estão presentes capítulo por capítulo. Vamos rever a teoria da narrativa? Bem, quando falamos da narrativa, então, há a presença de alguém que conta, que narra os fatos, que é o narrador, certo? Se o narrador conta, ele vai contar uma história sobre alguém. Então, ele vai falar dos personagens. E ele vai dizer, geralmente, quando essa história acontece. Então, ele vai falar para nós em que época que isso aconteceu, que época que esse personagem vive, né? E aí, ele vai falar onde. Onde é que essa história acontece? Aqui no espaço da narrativa. O espaço da narrativa pode mudar. A história pode começar em um lugar e terminar em outro. Ou passar por vários lugares e terminar onde começou, certo? Bem, se a gente já sabe onde, já sabe quando, já sabe quem, falta saber, então, o que vai acontecer. Faltam os fatos, ok? Então, nós temos o enredo. Quando nós falamos dos fatos, geralmente há o fato inicial, que é quando há uma apresentação, né, dos personagens ali, apresenta o local, caracteriza esse local e os personagens também, e aí acontece uma primeira coisa. Geralmente, os personagens estão em harmonia ali, está todo mundo vivendo tranquilamente, mas um fato vem e causa um tumulto na vida desses personagens. E aí, então, a gente tem o problema, então temos o fato inicial, temos o problema, e aí tem um momento crítico na vida desses personagens, um momento de muita tensão, que a gente chama de clímax. Estão lembrados? É a parte mais tensa dessa narrativa. E aí a gente tem a resolução, que seria mesmo o final dessa história. O final pode ser de diversas formas. Pode ser um final aberto, pode ser um final que tudo dá muito certo, pode ser um final também triste, que tudo dá muito errado. Depende da história que a gente está lendo e depende do romance também que a gente está lendo. Como isso acontece na narrativa, nós vamos entender agora por meio desta imagem, certo? Bom, quando falamos dos momentos da narrativa, lembra que eu comentei com vocês que tem pelo menos 4 momentos? Então vamos lá. Observem aqui, temos a apresentação e tem aqui um pontinho verde, certo? Aqui é aquele momento em que o narrador
conta então para nós quem são os personagens, aonde essa história está acontecendo. E observem que ele está plano, tá tudo legal, tudo em equilíbrio. E aí tem aqui, ó, em laranja, o aumento da tensão. Então, se estava equilibrado, aconteceu uma coisa, aconteceu outra coisa, outra e outra, várias coisinhas pequenas vão acontecendo, até que tudo vira um grande problema. Lembra que eu comentei? Então, aqui a gente tem o clímax. Olha como a tensão aumentou, até, né, se tornar aqui o clímax da história. E depois disso, então, o personagem resolve esse problema, ou ele muda a situação em que ele estava vivendo, né? E temos o desfecho. Olha o que acontece com a tensão, ela cai. E aqui na resolução, né, aqui no final, na resolução, está em equilíbrio, está no mesmo nível lá da apresentação. Então é como se tudo resolvesse, certo? Algumas histórias podem terminar aqui no desfecho. Algumas histórias apresentam também a resolução. Estão lembrados? Bom, quando nós falamos no romance, nós devemos lembrar que, por ser uma narrativa muito longa, ela é dividida geralmente em capítulos. E se toda a narrativa, toda a história, né, ficasse em apenas um capítulo, isso se tornaria desmotivante para o leitor. Se tem, então, 10 capítulos, 20 capítulos, como que o autor do livro vai prender a pessoa ali, o leitor, lendo até o último? Então, ele usa essa mesma estratégia a cada capítulo. Olha que interessante. No capítulo 1, ele apresenta as coisas, assim como estão aqui. Há a apresentação dos personagens que vão viver este capítulo, problemas deste capítulo, o clímax, e aí, geralmente, as coisas se resolvem, mas acontece um novo problema. E aí, para nós sabermos o que vai acontecer, o que os personagens vão fazer para solucionar esse problema, nós temos que ler o próximo capítulo. E é assim que o narrador e que o autor da história, ele nos prende e faz com que a gente queira ler esse livro até o último capítulo. Então, se nós pensarmos no romance como um todo, nós temos esse mesmo esquema aqui. Nos capítulos iniciais, nós temos menos tensão, vai chegar um capítulo da obra que é muito tenso e depois vão ter capítulos dessa obra que vão retratar a solução dos problemas, né, e o final ali da história. Então, isso daqui acontece a cada capítulo e ao longo do romance como um todo também. E para nós entendermos o que acontece, né, com o romance, como que a língua portuguesa pode registrar, né, os momentos da nossa vida, né, enquanto falantes da língua portuguesa, né, do eu e a minha língua, né, como que a língua pode nos auxiliar na questão da nossa identidade e dos processos de amadurecimento que nós falamos lá do começo da nossa aula. Para isso, nós trouxemos um livro que chama-se A Bolsa Amarela. É um livro da Lígia Bojunga, que foi publicado inicialmente lá em 1975. Pessoal, eu tô falando deste livro aqui, ó, A Bolsa Amarela, certo? Olha só, ele é um romance. Quando nós pensamos nisso, olha só, falando, poxa vida, tem muitas páginas, né? O romance é uma narrativa maior que um conto, certo? Então, ele realmente tem um número maior de páginas. Mas, se nós formos pensar, é um livro que não tem uma página tão longa, né? E, afinal de contas, para a gente emitir a nossa opinião sobre o livro, vamos ler até o final, não é verdade? E aí, se você não gostar, tudo bem, desde que você leia até o final, porque aí você vai ter bons argumentos para dizer se você gostou do livro ou não. Já aconteceu de você começar a ler um livro e ele não está tão interessante, mas ele vira a história assim, isso muda, você termina o livro amando. Isso já aconteceu comigo. Então, olha só, com esse livro aqui. Vamos conhecer a história, então, da personagem Raquel. Quem escreveu esse livro foi a Lígia Bojunga, né? Como eu comentei com vocês, ela foi bastante premiada com essa obra literária, né? E ela foi uma das primeiras escritoras a receber um prêmio muito importante da literatura infanto-juvenil, chamado Prêmio Hans Christian Andersen, né? Espero que tenha falado da maneira correta. Antes da Lígia,
né? Esse prêmio ficava entre outros países, era quase que comum, né? Alternando-se entre outros países. E quando ela ganhou esse prêmio, foi uma surpresa muito boa, né? Porque a obra realmente é muito interessante. Vocês vão conhecer um pouco dela agora. Bem, este livro, então, conta a história de uma menina que tinha 10 anos, lá na história do livro, né? O nome dela é Raquel. E o livro tem essa imagem aqui, essa ilustração. Quando nós observamos, quando nós fazemos a leitura, né, desse texto, uma roupa comum, é uma garota de 10 anos, né? Mas olha que interessante, ela está com um cesto cheio de papéis, né? Está cheio de papéis aqui, papéis caindo por toda parte. Uma menina que gosta de papéis, tranquilo também. Bom, a história desse livro, gente, fala da personagem Raquel. Raquel era essa menina de 10 anos que tinha 3 vontades. Ela já começa o livro falando para nós que ela queria muito crescer depressa. Ela queria muito ser grande, ser adulta, porque ser criança para ela era uma coisa muito difícil. E ela pensava dessa forma porque quando ela nasceu, os irmãos dela tinham mais de 10 anos. E aí ela não conseguia brincar com esses irmãos. E os irmãos ignoravam a ela também. Os pais da Raquel eram pais que precisavam trabalhar o dia todo, né, para sustentar a família. Então, ela ficava por conta, né, ficava sob os cuidados de uma dessas irmãs. A outra estava trabalhando e tinha o irmão. O irmão, por ser homem, podia tudo, sair quando quisesse, voltar quando quisesse. E o irmão estava, né, já pensando, né, em fazer faculdades e continuar os estudos. E para as meninas da família, isso não era uma coisa assim tão natural. A Raquel, então, achava que o irmão, por ser homem, era muito privilegiado. E por isso, a Raquel queria ser menina. Ela achava que vida de menina era muito complicada. Nada podia, não podia brincar de pipa, não podia, sabe, essas coisas. E será que isso acontece? Menina pode brincar de pipa, por exemplo? Vamos pensar? Bem, então, além dessas 2 vontades que a Raquel tinha, ela ainda queria escrever. E como ela não tinha a presença dos irmãos, assim, muito próximo dela, ela criou amigos imaginários. E ela enviou carta para esse amigo imaginário, e o amigo imaginário enviou carta de volta para ela, né? E ela estava nessa amizade imaginária. Mas um dia, o irmão pegou uma carta. E aí, como o amigo imaginário, um deles, né, porque eram vários, era menino, ele já achou que a Raquel estava com o namorado. E aí, contou para a família e deu um problemão. Bem, a Raquel, então, resolveu parar com todas essas vontades. Silenciar essas vontades e guardar essas vontades e nunca mais falar delas. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Um certo dia, então, que as vontades estavam inchando, como a personagem dizia, a tia Brunilda levou para a casa de Raquel diversas roupas. E aí eles dividiram entre eles essas roupas. E havia uma bolsa amarela que ninguém queria. E aí fala da personagem Raquel. Como que ninguém mais quer, sempre sobra para Raquel, ela ficou com a bolsa amarela. E aí ela guardou na bolsa amarela as vontades dela. A vontade de crescer, a vontade de ser menino e a vontade de escrever. Mas quando essa vontade ia aumentando, a bolsa amarela ficava quase para estourar. E olha então que interessante. Várias coisas vão acontecendo. E aí, lá pelo final da história, lá no capítulo 9 já, a gente percebe que a Raquel começa a pensar diferente. Esse é até o título do capítulo. Comecei a pensar diferente. Então, a Raquel, que havia encontrado um guarda-chuva e guardado na bolsa amarela e que conversava com esse guarda-chuva, né? Ela percebe que o guarda-chuva, que era ela respondia a Raquel e dizia que ela era a guarda-chuva, porque era feminina. E aí ela estava quebrada. Então, ela, quando era conveniente crescer, ela crescia. Quando era conveniente ser pequena, ela se encurtava. Ela era uma sombrinha articulada. E aí, como ela estava quebrada, a Raquel leva na casa dos concertos. E quando ela chega lá, nessa casa dos concertos, ela percebe que tinha uma família que se alternava.
A pessoa que cuidava dos relógios, a pessoa que fazia o almoço e a criança da casa estavam em atividades diferentes. E a cada hora elas se revezavam, de forma que todos brincavam, todos liam, todos faziam a comida, né? E todos também consertavam o relógio. E aí a Raquel começa a pensar diferente, né? Ela percebe então que essa família era diferente e começa a pensar: será que eu também não posso agir diferente? Será que eu também não posso então soltar essa pipa ou escrever? Né? Será que eu também não posso fazer as coisas que os meus irmãos mais velhos fazem? Já tiveram perguntas assim? Vocês que são pré-adolescentes, né? Será que quando que eu vou poder fazer tal coisa? Né? Se a sua família ainda não permitiu ou considera que não é adequado, com certeza tem um motivo muito sério, não é? Então é preciso também verificar o lado dos responsáveis, né, pela família. Bem, a Raquel, então, né, ela entende que a bolsa amarela está muito cheia e que ela precisava pôr em prática os projetos dela. E aí, como ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso por meio da escrita. Então, ela tinha tudo que ela vivia ali, colocava dentro dessa bolsa. Colocava dentro dessa bolsa. Não cabia mais nada, estava super pesada. Então, ela decide mudar o pensamento. E ao invés de guardar tudo para ela, ela resolve então escrever. E olha o que acontece. Dedicando a escrita então, depois que ela saiu da casa dos concertos, né? Ela ficou de castigo por uma semana, porque ela tinha demorado a chegar. Combinou com a família que ia chegar em um horário e atrasou. E aí, em plena férias, em pleno período de férias, ficou uma semana de castigo. E aí ela aproveitou para escrever. Olha que ela nem achou esse castigo ruim, hein? E então, ela percebe que os personagens criados, ela dá liberdade para que esses personagens sigam os sonhos. Ela tinha feito um romance, olha que interessante, ela tinha escrito um romance em que o personagem galo queria voar, mas nós sabemos que os galos não voam, não é verdade? Mas aí, olha só, ele, junto com a guarda-chuva, resolveram voar. Então, eles iam para um lugar bastante alto, e o galo pulava, mas ele não se esborrachava no chão porque a guarda-chuva servia de paraquedas. Interessante, não é? Então, tudo isso foi possível, essa mudança, a realização dos planos dos personagens, porque a Raquel também resolveu mudar o pensamento. E olha que interessante. Lembra que a Raquel queria soltar pipa? Ela pega a vontade de crescer que ela tinha, amarra numa linha, pega a vontade de ser menino que ela tinha, amarra em outra linha, e solta na praia, como se fossem pipas. E ela dá bastante linha, até que essas pipas sumiram lá. A vontade de ser menina, então, foi liberada, não tem mais. A vontade de crescer rapidamente, então, foi-se embora. E a vontade de escrever, essa ela não abandonou de jeito nenhum, porque ela percebeu que quando ela começava a escrever, começava a pensar em soluções para aquele problema que ela estava vivendo, aquela vontade que ela estava vivendo, ela conseguia pensar melhor sobre aquele assunto no momento da escrita. Interessante isso, não é? Bem, depois que ela solta, né, essas vontades todas que estavam ali pesando por meio da escrita, ela percebe que a bolsa amarela está leve e ela também. Então ela percebeu, do começo do romance até o final do romance, que o pensamento dela mudou e que a reflexão dela sobre o momento que ela estava vivendo era uma visão, às vezes, muito pequena das coisas. Então, ela começou, por meio da escrita, a registrar. Depois de um tempo, ela voltou e leu o que ela havia escrito e percebeu que o pensamento dela havia mudado. Ela percebeu o amadurecimento. Já aconteceu com você? Na nossa aula de hoje, então, percebemos que a língua portuguesa nos auxilia no registro dos acontecimentos, dos fatos, da memória, não é verdade? E quando a gente faz isso, isso auxilia também na nossa identidade, na preservação da nossa memória e da identidade. Quando nós anotamos uma coisa, num diário, por exemplo, e depois de uma semana vamos lá e lemos isso, fala, puxa, aquele dia eu estava mal, mas ainda bem que eu fiz tal coisa e melhorou, né? Pensei em outras coisas e foi dando certo. Então, a língua portuguesa contribui
para o amadurecimento pessoal e a identidade das pessoas quando falamos dos registros. E agora nós vamos para a nossa atividade. Para essa atividade, você vai precisar de lápis, borracha e uma folha de caderno ou folha sulfite. Vamos lá? Então vamos lá. Olha só, se não der tempo de você registrar tudo, então calma, tá? Então vamos pensar. Quais eram as suas vontades ou quais eram as coisas que você fazia quando você tinha 6 anos de idade, 8 anos de idade e 10 anos de idade? Nós vamos pensar nessas idades. Poderiam ser outras também, certo? Então vamos pensar aqui 3 coisas simples para nós entendermos como que foi o seu processo de amadurecimento, o que mudou e o que permaneceu, certo? Bem, pensando na música, escreva aí. Qual era a música que você mais gostava quando tinha 6 anos de idade? Pensou? Escreveu? Era a mesma quando você tinha 8? E com 10? Era a mesma música? Provavelmente não é verdade? Certo. Isso é bom ou ruim? Calma, depois a gente fala disso. E aqui o seu amigo. O seu melhor amigo ou amiga lá dos 6 anos de idade. Continuou sendo seu amigo ou amiga lá dos 8? Ou dos 10? E aí, hein? E a profissão? O que você pensava, né? O que você planejava ser, né? A famosa pergunta, né? O que você vai ser quando crescer? Quando você tinha 6 anos, qual era a sua resposta? E com 8? Você queria ter a mesma profissão que você imaginava que aos 6? E com 10? Mudou? Permaneceu a mesma? Ainda tem dúvidas? Não tem problema, né? Na nossa vida nem sempre temos as respostas. E mudar nem sempre é ruim. Permanecer igual também nem sempre é ruim. Nós é que vamos fazendo essa avaliação ao longo do tempo, certo? Então, registre os seus momentos felizes, os tristes também, as coisas importantes que você considera, né, na sua vida e escreva. E depois revisite para ver como anda o seu amadurecimento e o molde, né, da sua identidade pessoal. Certo? Falando em registro, continue fazendo as atividades do portal e aqui o professor da sua sala de aula faz para você também. Até a próxima, pessoal!